Vamos ver o que foi de notícias relevantes no mercado econômico nesse dia 26 de julho. Nós vamos testar esse novo modelo de vídeo aqui no YouTube, trazendo algumas notícias que impactam o nosso universo dos investimentos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui para eu entender se esse vídeo vai acrescentar ou não na sua vida e nós podemos subir mais vídeos desse tipo. E, evidentemente, se esse vídeo fizer sentido para você, já inscreva-se no canal, curta e compartilhe aí com um amigo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu neste dia 26 de julho? Antes, caso você não me conheça, meu nome é Rodrigo Medeiros. Sou sócio, fundador e analista do Desmistificando Research, primeira casa totalmente independente de análise de fundos imobiliários, atuando sobre a marca Desmistificando FI, e hoje também fazemos a cobertura de ações. Aqui embaixo você tem os links aí dos nossos serviços. Vamos lá, galera. Acho que a notícia que mais impactou hoje o nosso dia 26 de julho foi a notícia de que a Fitch elevou a nota de crédito do Brasil. A Fitch, que é aí uma agência de classificação de risco, né? Uma agência que dá notas por risco de empresas e, evidentemente, de países também. Uma das principais, uma das três principais. Então, nós temos a Fitch, a Standard Poor's e a Moody's. A Fitch elevou a nota do Brasil de BB- para BB. Nós ainda temos o grau especulativo, mas estamos no último grau especulativo, ou seja, se subir um pouquinho mais essa nota, nós podemos aí sair do grau especulativo. A última vez que o Brasil teve essa nota de BB, sem ter aquele menuzinho ali que quebra, né, quebra com tudo, foi em 2018. Isso mostra que o mercado internacional está olhando com bons olhos aí para o Brasil, as reformas que estão sendo feitas. A grande verdade é o ponto que eu já venho dizendo há muito tempo. O Brasil vem de um bom ciclo de commodity dos últimos 2 anos e meio, e isso leva a efeitos subsequentes no futuro. E aí você tem aí uma possível queda de juros e tudo mais, você tem uma economia querendo andar um pouco mais, isso dá bastante expectativas, principalmente para quê? Para queda na taxa de juros. Evidentemente, se melhora a nota de crédito, você tem aí um potencial maior de cair os juros futuros. E também de você cair um pouco o dólar e até mesmo ajudar um pouco na inflação. Outra notícia que foi bastante relevante hoje foi a decisão do Fed. O Fed subiu novamente em mais 0,25 pontos a sua taxa de juros e passou aí para uma média de 5,25 a 5,50. É uma taxa de juros uma das mais altas da história do Fed, né? Evidentemente já tivemos muitas outras, mas nos últimos 20 anos nós estamos com uma das taxas de juros mais altas. E ainda há expectativa de mais um 0,25 aí. Isso acaba criando uma certa ansiedade dos investidores, porque se os Estados Unidos eles acabam tendo juros tão elevados, como é que o Brasil vai cortar demais os juros? Mas lembrem sempre de olhar para juros reais, pessoal. Lá eles ainda estão com uma inflação alta, você tira esse juro e você acaba ficando com juros reais muito baixos. Você compara com o Brasil, que começa a ter um controle de inflação, com a taxa Selic nas alturas que está, você tem um juro real muito alto e você tem um spread de juros reais entre Brasil e Estados Unidos muito, mas muito elevado. Tá? Então isso sim ainda nos dá espaço para corte de juros, mas evidentemente vai ser muito difícil você ver uma Selic indo, quem sabe, para 8%. Só que isso leva tempo, né? Então nós temos que ter inflação controlada para a Selic seguir caindo. A Selic de repente começa a cair, quem sabe lá eles não controlam a inflação deles também consigam reduzir os juros deles e isso ajude com que o nosso juros reduza lá na frente. Então, eu pelo menos ainda tenho a expectativa de juros caindo aqui no Brasil. Semana que vem nós temos decisão do Copom e aí nós vamos poder ver aí um pouquinho mais qual foi essa decisão. Está quase certo que o Copom reduz os juros, as dúvidas ficam entre 0,25 ou 0,50 para dar aí uma dimensão da velocidade com que esses cortes vão ocorrer. Uma outra notícia, agora duas notícias, uma notícia de fundos imobiliários e uma notícia de ações. Outra notícia que movimentou bastante o nosso mercado, principalmente em fundos imobiliários, foi a notícia do impacto, na verdade não foi impacto, foi uma censura pública que alguns fundos sofreram. Na verdade, o correto é dizer que houve uma censura pública sobre uma administradora de vários fundos. Então, a B3, ela fez uma censura pública, que nada mais é do que, vamos dizer assim, sabe quando você era criança e você ia para a escola e você tinha uma anotação na sua caderneta e você tinha que pedir assinatura para o seu pai, uma anotação de que você tinha feito algo que você não devia?
Mais ou menos isso, tá? A B3 foi lá e fez uma anotação deles para eles, dizendo que eles fizeram algo que eles não deveriam e, evidentemente, que se eles continuarem a fazer, terão as consequências necessárias. Seria mais ou menos esse bilhete. Se o seu pai não assinasse, alguma coisa do tipo, você podia ser expulso da escola e tal. Censura pública é mais ou menos isso. Na prática, nesse momento nada acontece, mas pode sim acontecer. Quais foram esses fundos, né, que sofreram essa censura pública? Então vamos lá. Devan, Hectare, House, Serra Verde, TG, né, Tegar, Tord e Vereda. Tá? Todos esses fundos sofreram censura pública, na verdade, o seu administrador, a Vortex, sofreu a censura pública. Por quê? Porque não entregou as demonstrações financeiras no tempo adequado. Alguns fundos já apresentaram suas demonstrações financeiras, mas outros, segundo a censura pública, ainda não apresentaram. Quais são os fundos que ainda não apresentaram? Devan, Hectare, Serra Verde e Tord. Como diz a B3, permanecem em atraso na sua entrega de demonstrações financeiras e poderemos aplicar sanções adicionais mais gravosas, podendo até mesmo cancelar de ofício a listagem dos fundos. Particularmente, acho pouco provável que isso aconteça, não consigo acreditar que a Vortex não vai apresentar essas demonstrações financeiras, mas aqui nós temos um ponto muito importante. Quando essas demonstrações financeiras forem demonstradas, óbvio, apresentadas, né? Óbvio, eu como analista olho todas, mas você como investidor, se você tem, ou até mesmo se você não tem, que eu acho que serve para aprendizado, vai ser muito interessante ler as demonstrações financeiras, especialmente as notas. As notas das demonstrações financeiras que trazem ali algumas informações, vamos ver as notas dos auditores, para realmente nós conseguirmos ver se aconteceu alguma coisa ou se foi só um atraso. Não é comum atrasar demonstrações financeiras. O que acaba acontecendo? O atraso é porque alguma coisa está sendo verificada para fazer a publicação. E aí, uma outra notícia que impactou bastante o nosso mercado hoje foi o resultado da Neoenergia. Neoenergia é uma empresa do setor elétrico, uma empresa que está fazendo construções e crescendo bastante aí o seu parque de geração de energia, e nós vemos um potencial muito grande nessa empresa, até mesmo como boa pagadora de dividendos no futuro, quando ela conseguir se desalavancar. Divulgou seu resultado hoje e o resultado teve uma queda de 32%. Isso assustou bastante os investidores e a ação acabou caindo 6,28%. Tiveram vários fatores que impactaram o resultado da empresa. Tá? Um desses fatores foi um VNR menor. Tá? Esse VNR ele é afetado demais pela inflação. O segundo trimestre foi marcado por um IPCA bastante baixo, inclusive por deflação no mês de junho. No terceiro trimestre do ano passado, nós já vimos o resultado da empresa ser bastante impactado por causa de uma deflação muito forte. Impactou lá o VNR, acabou impactando o resultado da empresa. Então, isso impactou o resultado da empresa dessa vez. E também teve um outro impacto que a empresa aumentou o seu endividamento e, obviamente, ela tem um pouco mais de 50% da sua dívida atrelada ao CDI. Suas despesas financeiras ficaram muito elevadas. Quando você olha para o EBIT da Caixa, tá, que é uma medição bem interessante para essa empresa, você vai ver que ela melhorou o EBIT da Caixa. Então aqui, na verdade, houve, assim, na minha opinião, um certo pessimismo exagerado com essa situação, um pouco marcado por efeitos não recorrentes, como é o caso do VNR, marcado por uma inflação menor, mas que, evidentemente, gente, nós não vamos ter o mesmo resultado, pelo menos nós não teríamos o mesmo resultado do que o segundo trimestre de 2022, quando nós tínhamos uma inflação mais elevada. Então lá eu tinha um resultado, um ponto comparativo mais alto. Esse ponto teria que ser um pouco mais baixo, mas também não vai ser de repente o começo do segundo trimestre, justamente porque a inflação não vai ficar gerando, na verdade, deflação o tempo todo. Na minha visão, é que o resultado foi muito em linha com o que é esperado para a empresa. Não teve assim algo muito, muito surpreendente. Evidentemente, com a queda de 32% no lucro, não agrada. Você olha aquilo lá, mas assim, é um trimestre em 10 anos que essa empresa vai existir. Ela concluiu também a instalação da OITS,
tá? Que é um parque eólico dela, na verdade, uma parte da produção de energia eólica dela. Isso vai crescer mais ou menos 15% na geração de energia eólica e mais ou menos 5% na geração de energia renovável. Essa finalização dessa instalação aconteceu no final de julho, na verdade no mês de julho. Isso acaba melhorando um pouco a empresa. Então, como eu disse, não vejo como algo muito impactante. Evidentemente que a dívida da empresa ela realmente impacta o seu resultado, mas nós sabemos que essa dívida existe por quê? Porque a empresa está num crescimento muito forte. A própria empresa vem o tempo todo comunicando isso. E ela vai fazer uma rotação de projetos, uma venda de ativos, às vezes não mais estratégicos, para poder reduzir um pouco a sua empresa, para reduzir um pouco a sua dívida, né? E que não deixa de reduzir um pouco a empresa, né? Mas para uma desses pontos já tem uma venda de 1,2 bilhões que ela deve receber em setembro e reduz um pouco sua dívida. Depois nós temos queda da Selic, isso ajuda bastante a melhorar ali um pouco as despesas financeiras. Então assim, minha visão foi bastante razoável. Lá no nosso relatório de ações, o Eurico ainda vai estudar, tecer todos os comentários que são mais detalhados sobre a empresa, mas o primeiro olhar é que não tivemos nenhuma surpresa muito negativa nesse resultado. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Se fizer sentido para vocês, deixa um comentário aqui para eu poder entender se é interessante ter esse tipo de vídeo aí para vocês ou não.